Fala CACDista, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aí acompanhando o nosso curso de Geografia preparatório para o CACD. Espero te encontrar bem, motivado, ainda correndo atrás. Eu quero, antes de começar a minha aula, pedir desculpas para aqueles alunos que estão acompanhando de perto, assim, que estão acompanhando as aulas toda vez que é postado, né? Para essa galera a aula ficou um pouco atrasada. Se você está vendo isso depois gravado, para você isso não faz a menor diferença. Mas acontece que eu atrasei a gravação, eu tive um pequeno acidente, eu caí brincando de correr com meu filho, minha mão tá machucada, tal. Agora tá bem melhor, mas inflamou, fiquei com febre. Eu tive uma semana complicada sobre saúde e não consegui fazer a gravação. Eu caí no sábado e depois, geralmente eu gravo a nossa aula no sábado ou no domingo, caí no sábado e depois eu tive uma sequência de febre. Eu tô gravando essa aula na quinta-feira, então já fui a médico 2 vezes, tô tomando antibiótico, só para vocês entenderem o porquê que eu me atrasei um pouco. Se você está aqui acompanhando, você sabe que a gente está na primeira parte do nosso curso. Eu estou falando sobre a história do pensamento geográfico, os principais conceitos da geografia. Eu já passei pelo que é canônico, né, pelo que está nos tópicos específicos do edital do CACD, mas como eu sei que há uma demanda... Só um segundo. Voltei. Desculpem, gente. Como eu sei que há uma demanda dos alunos para aprofundar e conhecer mais sobre o livro, A Natureza do Espaço, do grandíssimo Milton Santos. E eu falei na minha aula magna, e falei também na aula que eu gravei com o Denilson, falando sobre o curso, né? Eu disse para os alunos assim, não leiam A Natureza do Espaço. E por que eu disse isso? Porque A Natureza do Espaço é um livro muito difícil, é um livro denso, é um livro técnico, é um livro para quem já está profundo nas leituras de geografia. Mas aí eu pensei assim, cara, por que não? Por que eu não gravar para os nossos alunos um resumão sobre a natureza do espaço? Então, na nossa última aula, eu achei que eu ia conseguir gravar a natureza do espaço todo em uma aula. Não foi bem assim, mas eu fiz um apanhado aí sobre o capítulo 1, o capítulo 3, o capítulo 5, o capítulo 7. Falei até que não era minha pretensão falar de todos os capítulos. Tem capítulos que se repetem, tem capítulos que são muito, como é que eu posso dizer? São muito filosóficos, muito conceituais, filosóficos, não são tão úteis para você que vai tentar a prova do CACD. Então estou tentando focar no que pode ser mais útil para você, beleza? Eu estou fazendo um único documento, e esse documento provavelmente da primeira aula já foi postado, e esse segundo documento eu vou postar junto, só para não perder, né? Eu podia fazer um outro documento, mas eu quero que ele seja contínuo. Eu estou montando um documento... Calma aí. Eu estou montando um documento no Google Docs, olha lá, que vai virar um PDF. E esse documento no Google Docs é como se fosse um quadro em que eu vou explicando. Só para a gente passar aqui, galera. Então, a gente passou pelo capítulo 1 e 2, as técnicas, o tempo, o espaço geográfico. Então, e o capítulo 2, o espaço, o sistema de objetos e ações, em que a gente entendeu o que o Milton Santos explica como técnica, né, os meios e os instrumentos que o ser humano produz, constrói, modifica o espaço geográfico. O espaço geográfico para ele é um conjunto de objetos. Esse conjunto de objetos ele é indissociável do sistema de ações humanos, dos objetos técnicos. Os objetos técnicos são objetos construídos pelo ser humano que estão associados às ações humanas. E aí ele desenrola para outros dois conceitos, conceito de fixo, fluxo, né? Fixo, os objetos, seria a infraestrutura, seriam os elementos naturais que estão fixados na paisagem, e os fluxos, que são as ações humanas, que atravessam, que se relacionam, que agregam valor simbólico. Depois a gente foi para o capítulo 3, o espaço geográfico híbrido, em que ele fala da intencionalidade da relação entre o ser humano e os objetos.
Então, o ser humano ele produz um objeto, esse objeto tem uma intenção, e essa intenção é o que qualifica esse objeto técnico que ocupa o espaço geográfico. Então, o objeto geográfico, né, um objeto técnico, ele não pode ser lido sozinho. Ele precisa estar conectado aí a um período histórico, ele precisa estar conectado a um conjunto de técnicas que objetivam qual é a construção dele. Então, novos objetos técnicos tendem a configurar o espaço e coexistir com os objetos técnicos pré-existentes. Então, por isso que ele fala que o espaço geográfico é um híbrido, porque nele a gente não consegue separar o que é o natural do artificial, o que é a natureza do que foram os objetos criados pelo próprio ser humano. Como é que estou só aproximando, que eu achei que está muito distante. Então, beleza? Ele chega a fazer uma distinção do que ele entende como paisagem e espaço geográfico. Para ele, paisagem, que é um conjunto de formas que exprime a herança, que representava as relações entre o humano e a natureza. Por isso ela contém um conjunto de elementos naturais e elementos artificiais. Ele entende a paisagem como uma perspectiva racionalista, ou seja, a paisagem é criada com o objetivo aplicado de uma técnica racional e científica. E aí eu finalizei com o capítulo 5 e 7. Eu não falei do capítulo 6, vou falar dele hoje, mas de maneira muito rápida, beleza? No capítulo 5 ele fala da diversidade da natureza, a divisão territorial do trabalho, e no capítulo 7 o sistema técnico atual. Primeiro, no capítulo 5, ele vai elaborar essa evolução do que ele entende como evolução do espaço geográfico. O espaço geográfico teria evoluído do meio natural para o meio técnico e do meio técnico para o meio técnico científico e informacional. O meio natural é o espaço geográfico sem a participação do ser humano. Então, o desenvolvimento técnico era baixo, o humano tinha pouca autonomia sobre a natureza. O meio técnico, aí a gente já está falando de momento de segunda revolução industrial, né? O espaço material ganha novos componentes, então a paisagem, o espaço geográfico ganha novos componentes artificiais, como a máquina a vapor, como a energia elétrica. E por fim a gente chega no último ponto, que é o meio técnico atual, que o Milton Santos é um conceito chave para o Milton Santos, que é o conceito de meio técnico, científico, informacional. É o momento atual, é o sistema que ela vai se reorientar todo para produzir informação. Então a informação é o foco atual da produção do espaço geográfico. Então, a gente está falando de uma revolução tecnológica, uma revolução informacional. As tecnologias passam a ser voltadas para operacionalizar da maneira mais eficiente a informação e convergir telecomunicação, computação e robótica. Essa era da telecomunicação é uma combinação entre tecnologia digital e uma política neoliberal que vai abrir as fronteiras. Aí a gente já está falando da década de 70, 80, 90. E por fim o que a gente conhece como globalização. Hoje eu vou falar melhor de globalização, beleza? O computador, galera, é o símbolo dessa época, é o símbolo desse período. Por meio do computador a gente pôde prever, planejar a mobilidade de pessoas, a mobilidade de energia, a mobilidade de produtos, a mobilidade de informação, a mobilidade de capitais. Sem internet, sem computador, essa aula que eu estou gravando aqui para vocês seria impossível. Beleza? Então o computador é o grande manipulador das informações e da comunicação, que permite que ela seja rápida. Beleza? E aí a gente vai para a nossa parte 2. Só para você saber, o capítulo que eu em tese pulei, que é o capítulo 6, deixa eu botar o nome dele aqui certinho para vocês, é porque eu acho que tem poucas coisas, ele fica muito tempo filosofando em cima do conceito de tempo, mas o capítulo 6, vou botar aqui, 6, tá? O tempo, os eventos e o espaço.
A verdade é que a gente não precisa gastar uma energia enorme aqui para a compreensão do que o Milton Santos debate, sobre o que é tempo, o que é evento. São muitos elementos aí que eu acho que a gente acaba se perdendo. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que, para ele, o tempo está diretamente relacionado à ideia de espaço. Para o Milton Santos, você não consegue separar tempo e espaço. Para o Milton Santos, um fenômeno, vamos botar assim, ó, um evento, para usar um termo newtoniano, né? Um evento, ele acontece em um lugar, em um período. Ou seja, a gente não consegue dissociar. É impossível dissociar. A gente não consegue fazer com que narrar um fenômeno social, político, econômico, isolando o contexto histórico e ignorando o contexto geográfico. Então, o evento, ele necessariamente acontece em um lugar. O Milton Santos fala muitas vezes isso ao longo desse capítulo. Ele chega a citar, que eu vou ler para vocês, tá? Ele chega a citar aqui, ó, eventos são simultaneamente a matriz do tempo e do espaço. Em seu livro A Philosophy of Future, de Ernest Bloch, então ele cita o filósofo Ernest Bloch, escreve, abre aspas, o tempo somente é porque algo acontece, e onde algo acontece, o tempo está. No original, times is only because something happens, and where something happens, there this time. Então, ele frisa que o filósofo, ele vai marcar muito a ideia de né? O tempo é onde algo acontece. Ele é porque algo acontece, aliás. Mas a geografia vai frisar a ideia de onde. O tempo é onde algo acontece. Então, um evento, ele é o lugar, ele também é o lugar de um fenômeno. Beleza? Então, ele fica um tempão filosofando em torno desses conceitos de tempo, desse conceito de evento. O que é importante para a gente? O tempo, nessa perspectiva do Milton Santos, ele marca a coexistência, na verdade o espaço, vou corrigir aqui, ó, o espaço geográfico, ele é marcado pela coexistência, desculpa, não está dando certo aqui, coexistência de vários tempos. Como assim? O Milton Santos chega a falar, que a paisagem é um acúmulo desigual de tempos. Como assim? Então, na verdade, quando a gente olha para o espaço geográfico, a gente vai ver objetos que coexistem, ainda que sejam de tempos históricos diferentes. Ou seja, o espaço geográfico, ele marca... Vamos botar aqui, vou mostrar para vocês isso aqui de maneira bem clara. Eu gosto de usar esse exemplo. Opa. Vamos abrir o Google Maps. Rio de Janeiro, minha cidade. Cidade maravilhosa. Se você não conhece o Rio de Janeiro, venha conhecer. Vamos dar um passeio pelo centro do Rio de Janeiro. Olha aqui. Esse aqui é o centro do Rio de Janeiro, tá? Esse pedaço aqui é o centro do Rio de Janeiro. A gente vai
lá na Praça 15, que é uma praça marcante no centro do Rio de Janeiro. E a gente vai dar uma olhada na paisagem de lá. E caímos no mergulhão. Pronto, estamos na Praça 15. É que tem um mergulhão que passa embaixo dela e o Google Street View nos mandou pra lá, né? Olha só, aqui tá a Praça 15, essa aqui atrás desse ônibus, beleza? Praça fundada, chama 15 porque foi fundada após processo de independência do Brasil, né? Para marcar um novo espaço da República, criar uma nova cara para a capital republicana. Por isso passa 15 de novembro, dia da proclamação da República. Ao lado dela está nada mais nada menos do que o Paço Imperial, lugar de onde o imperador despachava quando era então chefe de Estado do Brasil. Hoje é um museu. Se você passear pelos entornos, a gente vai ver aqui, ó, tem igrejas do período colonial, igrejas essas do período colonial coexistindo, olha só, com prédios já do século XX. Olha só essa paisagem. Essa paisagem talvez seja um ótimo exemplo do que eu acabei de citar conceitualmente, o que o Milton Santos quer dizer quando ele fala que a paisagem ela é um acúmulo desigual dos tempos. Ou seja, os tempos estão acumulados, os tempos se acumulam na paisagem e coexistem. Desigual porque não é de maneira equilibrada. Você não cria uma paisagem, você quando cria um prédio novo, vamos levantar um prédio no centro da cidade do Rio hoje, em 2025, em novembro de 2025. Bem, então vamos equilibrar, isso significa que a gente vai ter que destruir um prédio do século XVIII, um prédio do século XIX, um prédio do século XX, para ficar tudo equalizado. Não é assim. Por isso que a paisagem é um acúmulo desigual de tempos. Você caminhar um pouquinho mais aqui, ó, do lado do Paço Imperial, a gente tem a ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Que ganhou esse nome com a República, que ganhou, aliás, a ALERJ, né, Assembleia Legislativa, onde os deputados estaduais do Rio de Janeiro trabalham, mas o nome oficial do prédio é Palácio Tiradentes. Também uma lógica de rompimento metafórico, não, toponímico, um rompimento através da linguagem do Paço Imperial, que é a marca do poder do Império, para uma marca nova, que é a República. Então você vai criar no prédio ao lado uma figura que é uma figura de um herói republicano, apesar dele não ter participado do processo. Opa, foi mal, gente. Eu queria mostrar a estátua do Tiradentes e ele está me zoando aqui, o Google. Aqui, ó, a estátua do Tiradentes está bem aqui. Mas o ponto que eu quero chegar é que um herói, não que da proclamação da República em si, né? Tiradentes não participou da proclamação da República, mas Tiradentes, quando foi preso, antes de ser assassinado pela colônia, pelo Império Português, ele foi preso no subsolo desse prédio. Então, botar uma estátua do Tiradentes como um herói republicano e dar o nome do prédio, mudar o nome do prédio, confesso que não me lembro qual era o nome do palácio anteriormente, para Palácio Tiradentes, trata-se de uma marca como eu disse, do simbólico da paisagem. Então, repito, perceba, estou dando uma aula de geografia usando história. Não se trata do tempo, se trata do espaço. Porém, o espaço e o tempo são impossíveis de serem dissociados, porque o espaço e o tempo coexistem. Beleza? Aqui a gente está vendo carros do século XXI passando na frente, são objetos técnicos do século XXI, movidos a combustível, com baterias elétricas, toda uma tecnologia que marca bem a paisagem do século XXI, passando na frente de um prédio
que marcava o poder do Estado brasileiro durante o período imperial. Então, percebe? Há uma coexistência de objetos. Uma coexistência de objetos de períodos históricos diferentes. Por isso que o Milton Santos fala que a paisagem é um acúmulo desigual do tempo. Beleza? Espero ter esclarecido isso para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Então, o Milton Santos vai dizer que cada divisão do trabalho cria o seu próprio tempo. E essa criação do seu próprio tempo não necessariamente é o rompimento ou exclusão das antigas divisões de trabalho. Nesse caso, então, o tempo não é sincrônico, mas geográfico. Ou seja, o tempo não tem a ver com uma marca da passagem sincrônica linear dos períodos históricos, mas sim um recorte espacial deles. Beleza? Então, a partir também dessa ideia, o Milton Santos vai falar pra gente sobre como o tempo tem a ver com a relação com a globalização. Ele vai dizer aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, geografia do tempo. Então, travou? Foi. Então, ele vai falar pra gente que todo momento, a cada novo evento social, ou seja, a cada novo fenômeno social, você tem um novo subespaço sendo criado. A gente pode dizer que há um mosaico de subespaços. Cobrindo o planeta Terra. Beleza? Então, ele vai partir para uma ideia de que a própria ideia, o próprio conceito de escala, a escala geográfica, ela deixa de ser um fenômeno geométrico e passa a ser um fenômeno, não, uma condição. Fenômeno não. A escala geográfica deixa de ser uma condição geométrica e passa a ser uma condição temporal. Então, o tempo vai marcar determinadas escalas. Beleza? E cada novo momento cria um novo mosaico do espaço.
como eu disse, é um debate bastante filosófico, é um debate, eu acho bastante interessante, mas eu acho que talvez não seja tão interessante aprofundar para vocês. Beleza? Mais para frente, aí durante o capítulo 8, que ele vai falar sobre as unicidades, aí a gente adentra melhor. Beleza? Porque no capítulo 8 ele vai falar sobre as unicidades do tempo, sobre como à medida que a tecnologia evolui, à medida que o espaço geográfico, os objetos técnicos vão crescendo e se unificando e virando uma única coisa, você também cria uma nova espacialidade em que o tempo está unificado de alguma maneira. Vamos entender melhor essa parada. Então eu vou com vocês aqui para o capítulo 8. As unicidades. A produção da inteligência planetária. No capítulo 8. Então, vamos lá, galera. O Milton Santos aqui, ele vai dizer pra gente que, vamos contextualizar. Ele vai contextualizar que após o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver uma universalização. Começamos a ver uma universalização da técnica. Como assim universalização da técnica? A gente vai ver que o consumo de produtos passa a dominar a escala global. A gente já está falando de um mundo, lembrando, né? Aqui, contexto, é o que o Milton Santos chama de meio técnico, científico, informacional. E nesse contexto do meio técnico, científico, informacional, em que a informação ganhou escala e passa a ser um elemento de conexão em escala global, então a gente vai ver a técnica sendo trocada em grande nível. Vou te dar um exemplo que você com certeza viu. Galera, se não houvesse uma universalização da técnica, seria impossível a humanidade ter desenvolvido vacina para a Covid-19. Foi ao transmitir, ao compartilhar informações, testes, o que dá certo, o que não dá certo, quais são os riscos em escala global, que a gente conseguiu solucionar um problema que estava afetando o planeta inteiro. Então, esse contexto do meio técnico, científico e informacional é um contexto, é um momento da história da humanidade em que o ser humano passa a compartilhar informações em nível global e garante que haja uma certa padronização técnica. Vou te dar outro exemplo prático. Eu estou dando aula aqui com o meu MacBook, beleza? Eu tenho um iPhone, mas a minha aula não mudaria em nada se eu estivesse dando aula num computador da Samsung
e o meu celular fosse Samsung, que é uma marca sul-coreana, né? E meu celular fosse um celular da Xiaomi, que é uma marca chinesa. Nada mudaria na minha aula. Na verdade, todos esses objetos técnicos que eu acabei de descrever, seja um MacBook, seja um iPhone, seja um Xiaomi, seja um Samsung, todos esses objetos técnicos, eles conseguem ler e traduzir e decodificar para a funcionalidade deles as mesmas ondas de internet, a mesma entrada de energia elétrica. Consegue perceber que se o mundo não fosse globalizado como ele é, se o mundo não fosse conectado como ele é, muito possivelmente era capaz de um país criar uma tecnologia e essa tecnologia está restrita àquele território, porque não daria para ser utilizado em outros lugares do mundo. Não seria como se fosse impossível de ser decodificado por outras tecnologias. Sacou? Então, por isso a gente fala sobre após a Segunda Guerra Mundial e expansão do capitalismo global, né? Você vai ver uma universalização da técnica. Por quê? Porque a técnica passa a ganhar o escopo mundo e ela passa a conseguir ler e decodificar e coexistir em vários lugares do mundo. Beleza? Deixa eu continuar aqui a informação chamando. Então, o Milton Santos fala que a unicidade da técnica, ou seja, essa união em que o mundo todo consegue se comunicar e trocar informações através de uma única técnica. Vou te dar um exemplo fácil, tá? Recentemente eu viajei para o Chile. Fui ao Chile com a minha esposa. E passamos alguns dias lá. Passamos, 15, 20 dias no Chile. E, cara, boa parte das coisas que eu comprei, eu paguei com o meu cartão da C6 Bank. Isso não é uma publi, obviamente. Não, perdão, não foi nem da C6. Eu levei o da C6 de emergência, mas eu paguei com o da Wise, meu cartão da Wise. Cara, para um cartão internacional conseguir pegar meu dinheiro real, né? Meu dinheiro que eu ganhei aqui no Brasil, real, e transferir para a conta de um comerciante chileno em peso, e ele transiciona isso em dólar, porque ele precisa passar pelo dólar, que é a moeda de transação global, é preciso haver uma unicidade técnica. É preciso que o sistema bancário brasileiro e o sistema bancário chileno e um sistema bancário internacional no meio que conecta os dois consigam se falar uma mesma língua, sabe? E essa língua é uma língua de decodificação, não é uma língua o português, o espanhol ou o inglês. É uma língua de decodificação. Isso é a unicidade técnica. A unicidade técnica, então, ela é a base material da globalização. Gente, sem a unicidade técnica, a gente não teria globalização. Não nos moldes que a gente conhece hoje. Seria impossível você comprar uma roupinha na Shein ou uma bugiganga no Mercado Livre. Seria impossível. Porque necessariamente é preciso haver uma linguagem que seja lida, interpretada, decodificada por um produtor lá na China que vai receber os valores do teu cartão de crédito e vai emitir esse produto num navio container. Esse navio container vai chegar no porto aqui do Brasil e uma empresa de frete vai levar esse produto até a tua casa. Sabe, tem uma linguagem que precisa ser uniforme. Então, os sistemas técnicos estão cada vez mais conectados, interconectados, melhor. Estão conectados entre si, né? Interconectados
formando um conjunto de objetos e instrumentos que operam de forma conexa. Beleza? Outra unicidade que ele fala, só um detalhe, essa unicidade ele divide em duas unicidades, tá? Esse primeiro momento aqui, vou botar assim, ó, 8.1, unicidade da técnica. Não que no livro esteja dividido assim, 8.1, 8.2, mas eu acho que é melhor assim só para você estudar. Ele vai falar também sobre a unicidade de momentos. Como assim? Galera, à medida que a informação ganha escala global, você consegue ter uma troca tão dinâmica e intensa da informação que os momentos passam a estar conectados. Como assim? Vou te dar um exemplo prático. Imagina que nesse instante o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, hoje é 20 de novembro, isso não aconteceu, não sei quando você vai assistir essa aula, mas que ele se entregue, resolva que quer parar de guerrear com a Rússia, deixa a Rússia dominar o que ela quiser dentro da Ucrânia, e acabou. Cara, essa informação vai ser replicada e ela vai chegar no mundo inteiro assim, ó. Rapidamente eu receberia uma mensagem de algum dos meus grupos falando que isso aconteceu. Então, isso é uma unicidade de momentos. Cara, você, estudante do CACD, com certeza sabe uma infinidade a mais de diplomacia e geopolítica internacional do que qualquer diplomata do século XV, mesmo sem você ser um diplomata ainda. Porque o diplomata do século XV vivia num mundo que não havia unicidade de momentos. Ele não tinha acesso a essa informação que chega nas nossas mãos toda hora, todo momento, automaticamente, às vezes sem a gente pedir. Então, a gente pode falar, pode-se falar que a unicidade de momentos está relacionada à capacidade de sabermos instantaneamente de eventos ocorridos em lugares geograficamente longínquos. Beleza? Então, trata-se nada mais nada menos de uma capacidade da informação. A informação ganhou a possibilidade de fluir instantaneamente a todos os lugares conectados à rede global. Beleza? Aqui, será que tem? Tem. Eu peço desculpas se te incomodar algum erro meu de digitação. Eu sou disléxico e muitas vezes eu troco letras, coisas assim, e letras, palavras, enfim,
E felizmente a plataforma aqui me ajuda corrigindo. Então, caso você veja algum erro, alguma coisa assim, muitas vezes eu fico olhando e eu vou corrigindo, tá? Isso acontece também quando eu estou dando aula no quadro. Eu fico muito tímido, mas é verdade. Que é mais fácil, que ele vai me mostrando. Onde eu parei? Então, para finalizar esse tópico, né, é a unicidade. Unicidade de momentos, aliás, da técnica. E a unicidade de momentos, elas são inseparáveis, né? E é o que o Milton Santos defende, que é o motor, são os motores da economia globalizada. A economia globalizada e da vida social. Exemplo: a existência de empresas multinacionais, empresas que vão globalizadas, empresas que vão existir em diversos lugares do mundo, trocando informações, trocando produtos, trocando dados, e a Coca-Cola, que é vendida nos Estados Unidos, é a mesma Coca-Cola que é vendida no Brasil, que é a mesma Coca-Cola que é vendida na África do Sul, que é a mesma Coca-Cola que é vendida na Índia. Então, essas empresas multinacionais, elas conseguem se padronizar. Por isso que você vai ver, ou seja, há uma mundialização da produção, dos produtos, do dinheiro, do crédito, do consumo e da dívida. Beleza? Caramba, cara. Eu me dei conta que, falando de Milton Santos, eu tô de maneira sem querer adiantando com vocês o tema de globalização, que a gente vai falar melhor lá na frente, quando eu vou falar de geopolítica. Mas tá tudo bem também. Isso não é um problema, não. Tá dentro do esperado. Tudo dentro do esperado. Então, continuando, galera. Capítulo 9. O capítulo 9 é Objetos e Ações Hoje, as Normas e o Território. Eles são muito repetitivos. Eu vou extrair só o que é mais relevante. Vocês vão ver. O capítulo 9. Objetos de ações hoje, as normas e o território. Então, basicamente, ele vai dizer pra gente que nesse sistema técnico atual, nesse sistema de objetos técnicos que a gente vive atualmente no planeta Terra, há uma universalização, como a gente falou, da técnica, e essa universalização é o motor do capitalismo, é o motor da vida, e tudo se relaciona com isso. Então, ele vai falar pra gente que, olha só, a informação tem um conteúdo. Essa informação tem um conteúdo que é um objeto
científico. Por que científico? Por conta de sua concepção científica. Então, para existir computador, esse computador ele foi projetado por conta de um conhecimento científico, beleza? Então, a informação tem um conteúdo que é científico e é técnico. É técnico por conta de sua estrutura fundamental de instrumento para alguma coisa. Beleza? Então, a produção de um objeto, a produção capitalista atual torna-se impossível de separar técnica, lembra que é um modo de fazer algo, e ciência. Técnica e ciência. Por isso, os objetos atuais são científicos. Beleza? Mas também são informacionais. Por quê? Porque produzem informação. Produzem informação, ainda que seja a partir da informação. Vou te dar um exemplo. A energia elétrica é uma informação. O computador, ele recebe essa informação, codifica essa informação e entende que esse é um comando para a funcionalidade dele. Então, para a existência desse computador ser perfeita, ele precisa ler informação para transformar essa informação em outra informação. Beleza? Eu falei que ele era confuso às vezes, eu estou tentando extrair o melhor. Beleza? Então, basicamente a gente tem aqui que, no final das contas, por que ele fala que são objetos de ações que normatizam, aliás, o território? Porque os objetos técnicos, científicos, informacionais possuem intencionalidade que está ligada ao capitalismo, então uma intencionalidade mercadológica e simbólica. Beleza? Calma aí. O capítulo 10, ele vai voltar de maneira mais profunda naquela explicação do meio técnico-científico, do meio natural para o meio técnico, do meio técnico para o meio técnico-científico informacional. Tanto é que o nome do capítulo 10 é meio natural ao meio técnico-científico informacional. Ele vai aprofundar em cada um os exemplos e o que é o meio natural, depois o que é o meio técnico, o que é o meio técnico-científico informacional. Acho que é desnecessário a gente voltar a falar sobre isso. O capítulo 11 é sobre rede.
Talvez isso seja interessante. Um segundo. Vou dar um pause aqui na aula, mas só um segundinho, tá, galera? Opa, não tá andando aqui. Só pra eu... Um pause aqui na aula, só pra eu ir ao toalete. Mas agora travou. Agora veio. Vocês estão vendo tudo. Então, um pausezinho aqui rapidinho. Voltei, galera, voltei, vamos lá. Tá lento, né? Capítulo 10. Não, capítulo 11. Por uma geografia das redes. Oi, foi mal. Por uma geografia das redes. Primeiro, o que é rede? Rede. Rede é um conceito da geografia, né? Que a gente até já trabalhou em outro bloco, quando eu falei de conceitos gerais da geografia. Mas o que seria uma rede? Rede. Rede seria toda a infraestrutura que conecta pessoas, produtos, todo meio de transporte está dentro da rede. Eu resumi para vocês que rede seria um conjunto de pontos conectados por linhas, por fios, ou conjunto de nós conectados por fios, por linhas. Beleza? Então, no final das contas, a rede é toda a infraestrutura que permite conectar por transporte materiais, pessoas, informações, materiais, capitais. Essa rede está inscrita no espaço geográfico por estradas, pontos de acesso, pontos terminais, arcos de transmissão, tudo isso. Beleza? Então a rede é basicamente isso aqui, toda essa infraestrutura que a gente conhece. Estradas, aeroportos, portos, tudo isso está de alguma maneira conectada às redes. No avanço do que o Milton Santos chamou de meio natural, meio técnico científico informacional, então num primeiro momento, vamos dividir aqui os momentos do espaço geográfico. Aquele momento que o Milton Santos chamou de meio natural é um meio em que as redes elas vão estar muito restritas às relações com a natureza. Você só se conecta, só comercializa, só cria relações com as cidades que estão próximas no espaço geográfico,
ou que dividem, sei lá, o mesmo rio, uma mesma lagoa. Então, as redes se formavam nas forma na espontaneidade do espaço geográfico. Você nasce, cresce e morre no mesmo lugar, mantendo vínculos pessoais, sociais, comerciais com as pessoas que vivem ali ou com cidades muito próximas. Então você está restrito pela natureza, suas redes elas são restritas, beleza? Num segundo momento, que o Milton Santos chamou de meio técnico, aí a gente já vai ter uma melhora nesse sentido. Você tem aí um avanço das redes com a invenção de objetos técnicos. Aqui a gente está falando no momento do imperialismo. E no meio técnico científico formacional, a gente vai ver aqui, né? Uma rede global de informações. Então, quanto maior a densidade técnica de um lugar, maior a conexão ele tá na rede global. Como assim? Vou botar aqui como observação, tá? Quanto maior a densidade técnica no local, mais conectado a rede global ele está. A densidade técnica tem a ver com a sobreposição de tecnologias e de informações, de elementos. Vou te dar um exemplo prático, tá? São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil, e uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, meus tios moraram em uma, esqueci o nome, Guarará, cidade no interior de Minas Gerais, não sei se tem alguém aí de Guarará ou de perto. Tem densidades técnicas diferentes. Uma tem muito mais acesso à internet, uma tem muito mais acesso a portos, aeroportos, tem muito mais acesso à energia elétrica. Então, uma vai ser muito mais desenvolvida porque é muito mais tecnicamente densa e por isso vai estar muito mais ligada, conectada à rede global de informações e produtos, capitais e pessoas. Beleza? Então, quanto maior a densidade técnica de um lugar, mais profunda é a rede desse local. E é como esse local se relaciona com o mundo também. Beleza? Então, quanto maior a densidade técnica, maior a densidade de um local, melhor será a fluidez de produtos, de informações, de pessoas, de capital,
ou seja, mais conectada à rede global esse local está. Beleza? Aqui, esse capítulo 12 a gente não precisa aprofundar, verticalidade e o espaço da racionalidade. É isso, depois eu acho que ele vai ficar de uma tecnicidade que eu acho que não é relevante pra gente. Ou, na verdade, tem algumas coisas aqui que eu vou melhorar, que eu vou falar melhor na aula de geografia urbana. Senão fica muito espaçado, fica muito confuso. Sabe que ele vai falar do lugar, do espaço urbano. Enfim, ele vai trazer para uma outra leitura. Aí eu falo para vocês, galera, essa aula aqui, lembra que eu falei do Milton Santos? Lembra que eu ia voltar nele? Então, eu acho que eu trouxe para vocês o que é central na obra miltoniana, principalmente no Natureza do Espaço, há outras obras dele, né? Ou por uma outra globalização é uma delas. Quando a gente for falar de globalização e geopolítica, eu vou citá-la, vou botar algum trecho dela também. Mas eu acho que por enquanto é isso, galera. Deixa eu ver aqui se eu me estendi muito nessa aula. Deixa eu parar de compartilhar. Não, tá bom, não me estendi muito não. Cara, então é isso. Eu não tenho muitos exercícios práticos sobre isso, porque são temas muito gerais, são conceitos muito gerais, que, repito, acho que vai ser muito útil para você na hora de fazer, talvez, a segunda fase. Acho que a primeira fase, talvez, esse conteúdo seja muito específico. Mas vai que te ajuda, né? Eu posso dar uma garimpada aí para ver se eu encontro alguma coisa também para te mostrar a prática. Galera, é isso. É sempre um prazer dar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E agora a gente vai para o próximo tópico da nossa disciplina, que o próximo tópico é Geografia da População, beleza? Próxima aula a gente começa a debater esse tema. Beijocas no coração de todo mundo. É isso. Valeu, bom estudo a todos. Valeu, tchau.